entre as 12 tribos. Aí vem Jesus e ora com o Pai e coloca quantos discípulos? 12. 12 discípulos. No Antigo Testamento, o povo de Deus era representado por 12 tribos. Aí vem o Novo Testamento, instituído por Jesus, e agora ele coloca 12 discípulos. Então, o governo de Deus, o governo perfeito de Deus, é representado pelo número 12. Toda vez que você vê 12, porque significa o governo perfeito. O que mais tem de 12 lá na Bíblia? A gente lembra da mulher do fluxo de sangue que ela sofria por 12 anos. A menina, a filha de Jairo, quando ela morre, ela tem quantos anos? 12 anos. Quando Jesus está pregando a palavra de Deus, ele tem quantos anos? 12 anos. O governo de Deus, representado por este 12, significa o quê? No governo de Deus tem cura, tem milagre, tem ressurreição, tem ensinamento, que é isso que você vai ter, ensinamento com Deus. Tem mais 12? Tem um monte de 12 na Bíblia. Eu não vou falar 12 porque senão a gente vai passar muito tempo falando. Mas outro número é o número lá da hora que a gente lembra. Quando que Jesus vai voltar, que marca lá que a noiva, lá que tem as 10 noivas, as 10 virgens, são o quê? Que hora que Jesus volta? Meia-noite. Meia-noite é o quê? 12 horas. Então, o governo de Deus é representado pelo número 12. Amém? Amém. Aí é interessante, mas por que essa história? Por que Jesus ele falou, foi escrita essa história? No 13 vai dizer que, regressando os pais de Jesus, ficou o menino Jesus em Jerusalém e eles não o souberam. Ou seja, esqueceram de Jesus, José e Maria. Não é assim os pais de Jesus? José e Maria esqueceram de Jesus. Só que é interessante essa questão de esquecer, porque quando eu e minha esposa vamos viajar, ela sempre tem o costume de pegar o celular e escrever tudo que precisa. Eu preciso de toalha, preciso de shampoo, eu preciso disso, preciso daquilo, para não se esquecer. Ela faz uma lista. Ela tem sempre esse costume de fazer uma lista para não esquecer. E aí a gente vem com a palavra de Deus e a gente já pensa o quê? Maria, ela não fez essa lista porque ela esqueceu de Jesus. E falando, mais uma vez, voltando lá para a lista, ela sempre coloca, primeiro precisa de tal coisa que é mais importante, segundo tal coisa. Então, a gente já remete a Bíblia, essa história, que talvez Maria não colocou Jesus em primeiro na lista dela. Ela colocou tudo menos o nome lá do seu filho. Então, ela volta para Nazaré e deixa Jesus em Jerusalém. Não é assim que a palavra vai dizer? Então, isso é interessante. Aí a palavra de Deus nos ensina que Maria, ela esquece Jesus em que local? Em qual local que Maria esquece Jesus? Em Jerusalém. E especificamente quando ela volta, Jesus está onde? No templo. Então ela esquece Jesus no templo. Isso é bem forte por falar, mas é verdade. Sabe qual que é o lugar mais fácil da gente esquecer Jesus? É onde Maria esqueceu Jesus. Por incrível que pareça, o lugar mais fácil de esquecer Jesus, de deixar Jesus, é no templo, é na igreja. A gente pensa que para deixar Jesus a gente precisa sair e ir para o mundo, mas não é. Para esquecer Jesus, basta eu só vir para a igreja, me preocupar com a minha roupa, me preocupar em vir, me envolver nas coisas só religiosas, só me envolver
com a religião. Tem muitos irmãos, isso é forte, tem muitos irmãos que já esqueceram Jesus na igreja, que estão vindo, mas acham que estão com Jesus, assim como Maria achava, mas não estão com Jesus. Quando eu só venho para a igreja, sento aí, começo a mexer no meu celular, começo a conversar com os irmãos, começo a vir só mostrar a roupa nova que eu vi, que eu comprei, começo a vir só mostrar para o pastor que eu vim no culto do domingo para dizer que eu não faltei. Então eu estou esquecendo de Jesus. Eu estou esquecendo de Jesus no tempo. Então nós precisamos lembrar de Jesus. Não só lembrar de Jesus no domingo, quando eu venho, sento aqui, oi Jesus, tudo bom? Aí quando acaba o culto eu falo, tchau Jesus. Aí vou para minha casa, sem Jesus, como Maria. Ela foi para a casa dela, estava voltando para casa, mas não estava com Jesus. Então aí eu vou para casa na segunda, eu vou para o trabalho sem Jesus. Aí na segunda tem culto. Aí eu volto para a igreja e oi Jesus novamente. Então a gente precisa caminhar com Jesus a todo momento. Não apenas vir à igreja, ver Jesus e voltar para casa sem Ele. Jesus ele quer um relacionamento conosco. Ele quer ter uma intimidade conosco. Não apenas um dia, não apenas um momento, mas uma vida com Jesus. Amém. Amém. E a palavra de Deus nos ensina que o verso 43 vai continuar. E não souberam seus pais que Jesus já não estava com eles. Isso é o verso 43. Então eu aprendo com a palavra de Deus que existem algumas coisas, alguns pontos que me fazem esquecer de Jesus. Uma das coisas que me faz esquecer de Jesus está aqui. É por isso que a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus é estar atrás de Jesus, porque se eu estou seguindo alguém, como os irmãos falaram aí, o pastor disse, o irmão Marco vai na frente e eu vou seguindo. Então, quem estava na frente? O pastor Marcos, não foi assim que ele falou? Então, ele que guia o caminho. Então, quando Jesus ele vai dizer, quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e me siga. Então é Ele que vai à frente, eu vou seguindo Jesus. É Jesus quem dita. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu estou seguindo alguém, é aquela pessoa que dita a velocidade. Foi falado aqui. Ele estava em uma velocidade de 130, o pastor teve que acompanhar na mesma velocidade. Se ele diminuísse a velocidade, fosse para 80, o pastor tinha que diminuir. Porque se o pastor continuasse, o que acontecia? Ele ia passar por cima, ia causar um acidente. Então, a palavra de Deus, quando vai dizer esqueceram de Jesus, sabe por que aconteceu isso? Porque Jesus estava na frente, atrás estava quem? Quando os pais de Jesus estavam vendo Jesus. Então, eles sabiam onde Jesus estava. Aí, quando vai dizer esqueceram de Jesus, sabe o que aconteceu? Maria estava aqui, José estava aqui, Jesus aí. Aí, o que é que acontece? Eles vão para casa, quem é que fica atrás? Jesus. O que é que aconteceu? Passaram à frente de Jesus. Então, a primeira coisa que acontece quando eu esqueço de Jesus é eu passar à frente de Jesus. Eu não faço mais o que Jesus quer, não na velocidade que Ele quer, na maneira que Ele quer. Quando eu vou seguindo alguém, se alguém vai para a direita, eu tenho que ir. Mas aí quando eu passo à frente de Jesus, como Maria e José fez, aí eles vão e Jesus fica. Aí eu que digo, agora eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Então quando você e eu dizemos, não vou mais seguir Jesus. Então agora eu digo, eu faço o que eu quero. Então quando eu estou fazendo as minhas vontades, quando eu estou fazendo os meus desejos,
eu parei de seguir Jesus faz tempo. Porque quando eu estou seguindo Jesus é do jeito dele, da maneira dele, da forma que ele quer. Amém? Amém. Outro ponto que nos faz perder a Jesus, que é por isso que Maria perdeu a Jesus, porque ela passou à frente. Outra coisa que nos faz perder a Jesus, sabe o que é? Procurar em lugares errados. Maria, ela vai procurar Jesus aonde? No meio dos parentes. Jesus estava lá? Não, Jesus estava onde? No templo, em Jerusalém. Então, quando eu e você perdemos a Jesus, temos que procurar um lugar correto, que é aonde? No templo. Não é em qualquer lugar, não é no meio de pessoas. Isso nos faz, nos ensina que quando eu procuro a Jesus no meio de parentes, eu não encontro, mas quando eu procuro no meio da igreja, no templo, aí eu encontro a Jesus. Então procure a Jesus no lugar correto. Amém? Amém. Outro ponto que nos faz perder a Jesus é, além de procurar em lugares errados, além de passar à frente de Jesus, é também sair do templo. Maria, ela saiu e aí perdeu a Jesus. Quando você sai da presença de Jesus, quando você sai, você não leva. Então aí você perde a Jesus. Então não saia do lugar que Deus te colocou. Amém? Amém. Não se afaste do templo. Aí o verso 44 vai continuar dizendo: pensando, porém, eles que viriam na companhia pelo caminho e andavam no caminho um ao outro, procurando entre os parentes e conhecidos. Quando eu estou perto de algumas pessoas, de parentes, de amigos, que têm a presença de Jesus, eu, como não cristão, como vejo só a igreja, eu acho que por estar perto da pessoa que tem o Espírito Santo, por estar perto da pessoa que eu vejo que estuda, que tem realmente a presença de Deus, eu aí, como ignorante, eu acho que eu estou perto de Jesus. Aí eu vou andar com o pastor, porque o pastor ele tem Jesus, eu vou estar perto de Jesus. Teoricamente sim, mas Jesus ele está dentro, ele quer um relacionamento com você. Para ir para o céu, o pastor ele vai, mas porque ele tem a presença. Mas se eu for confiando, caminhar perto do pastor, pensando que eu vou também, porque Jesus está perto dele, eu estou me enganando. Porque o relacionamento com Jesus ele é individual. Jesus ele quer caminhar com você, não só com o seu vizinho, com o seu parente. Então não se engane. Maria ela pensava que Jesus estava perto dos parentes. Não, Jesus está ali perto dos parentes. Vai dizer, essa é a história que nós lemos. Maria deixa Jesus no templo e acha, não, eu acho que está com meus parentes, com os meus amigos. Eu não vou não procurar Jesus não. Mas Jesus não estava no meio deles. E muitas das vezes eu e você precisamos caminhar com Jesus. Não achar porque tem que estar perto do irmão, perto do outro irmão, eu vou estar perto de Jesus. Não. O relacionamento é individual. Amém? Amém. O verso 46 continua. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam Jesus no templo. Se a gente perde Jesus, como eu falava, tem a forma também de encontrar Jesus. E o que é que Maria fez para encontrar Jesus? Ela voltou ao templo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para encontrar Jesus, reencontrar Jesus, é voltar ao templo. E perceba que a responsabilidade aí não é de Jesus a procurar os seus pais. Porque muitas das vezes, eu e você colocamos a responsabilidade em Jesus. Eu saio do templo e aí eu digo, Jesus, se quiser, ele vai atrás de mim. Mas aí eu me lembro da história do filho pródigo. Ele deixa a casa
E não é o pai que vai procurar o filho. E o filho, ele sabe o caminho de volta para casa. Então é o filho que retorna. Aí eu vejo Maria agora perdendo Jesus. Quem é que volta? De quem é a responsabilidade de voltar? De Maria. Então a responsabilidade de procurar Jesus é minha e sua. Não é de Jesus estar atrás de você, mas é minha e sua. Se eu sair do templo, se eu deixei Jesus, é eu que tenho que procurar, eu que tenho que voltar ao templo. Amém? Amém. E a história, ela vai continuar ensinando algo que é bastante interessante. No verso 52, vai dizer algo. E crescia ele, Jesus ele crescia. 42. E crescia Jesus. 52, perdão. 52 vai dizer, e crescia Jesus em sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Sabedoria. Mais uma vez, sabedoria. Jesus crescia em estatura, repita, estatura, e também crescia em uma terceira coisa, que era em graça. Olha só, 3 coisas Jesus crescia, e eu e você precisamos crescer: sabedoria, estatura e graça. E o que significa cada uma destas coisas? Sabedoria diz respeito à mente. Quando Salomão era sábio, ele era inteligente, discernia as coisas. Então Jesus, ele crescia em sabedoria. Então eu preciso, como Jesus, crescer em sabedoria, em conhecimento. Porque muitas das vezes a gente erra, a gente peca. Não é porque muitas das vezes a gente não sabe, não é porque muitas das vezes a gente quer, é porque muitas das vezes a gente não sabe, não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. A gente muitas das vezes chega um irmão e prega para você, está falando uma palavra, mas está errada. Mas aí eu aprendo algo errado. Por quê? Porque eu não leio, porque eu não estudo, porque eu não busco conhecimento, eu não busco sabedoria. Então eu preciso buscar isso. Eu não posso chegar aqui e dizer, pastor, eu quero pregar, coloca para pregar. E se eu não me esforço, se eu não estudo a palavra? Eu tenho que crescer em sabedoria. Eu não posso chegar aqui e louvar de qualquer forma. Eu preciso buscar conhecimento, eu preciso ensaiar, eu preciso dar o meu melhor. Eu não posso fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Jesus, ele crescia em sabedoria. Jesus, para você, precisava crescer em sabedoria. Ele era criador de tudo, ele conhecia tudo. Mas a palavra vai dizer que Jesus, o criador de tudo, conhecia tudo. Conhece cada ponto de cabelo que tem na nossa cabeça, conhece todos os nossos problemas. O que a gente não consegue ver dentro da gente, Jesus, ele consegue. Então, uma pessoa dessa, ela precisa crescer em sabedoria? Não, mas ele se fez humilde. E ele crescia em sabedoria. Diz respeito à mente. Aí vem Jesus que também cresce em estatura. Estatura é o quê? O tamanho, a altura. Mas chega uma certa idade nossa que a gente para de crescer. Mas isso significa o quê? Que eu preciso cuidar do meu corpo. É isso que Jesus estava dizendo. Eu cuido da minha mente, mas eu preciso também cuidar do meu corpo físico, que é templo e morada do Espírito Santo. Eu não posso só crescer espiritualmente, não só posso crescer na graça do Espírito, mas preciso crescer como Jesus, em sabedoria e estatura, em conhecimento e em cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a palavra vai dizer que Jesus crescia em graça. Graça é o quê? Espiritual. Então ele crescia na sabedoria, mente, no corpo e espiritualmente. Então eu preciso, como Jesus, aprender como Jesus, crescer em 3 áreas, não apenas em uma, mas nas 3. Crescer em sabedoria, estatura e graça. Amém?
E a história, ela nos remete, para encerrar, sobre esquecer de Jesus e procurar a Jesus. Eu e você, como muitas pessoas aí fora, tem esquecido de Jesus, deixado Jesus em qualquer lugar, não lembrado de Jesus a todo momento e procurado a Jesus talvez, muitas das vezes. Mas o que a palavra ela quer nos ensinar é que eu posso procurar Jesus, mas aonde que eu estou procurando a Jesus? Qual a forma? Porque muitas pessoas procuram a Jesus, eu vejo, mas da sua maneira. E não é da sua maneira que você vai encontrar Jesus. Você tem que procurar Jesus da forma correta. É buscando, lendo, jejuando, orando. A palavra nos ensina que não é em todo lugar que eu encontro a Jesus. Então, é isso que a palavra a respeito que esqueceu Jesus, o menino Jesus, nos fala. Qual é a forma que eu tenho procurado a Jesus? Será que eu tenho procurado Jesus no lugar certo, da forma correta? Então, que os irmãos fiquem com essa palavra. Não esqueçam de Jesus. Mas lembra de Jesus quando você acordar, quando você for ao trabalho. Leva Jesus com você, não esquece ele. Porque tem pessoas que deixam Jesus lá, aberto lá a Bíblia em casa, nem lembra de Jesus, nem fala com ele. Falar com Jesus é orar, é ler a palavra. Então, busca a Jesus todos os dias, a todo momento, não esqueça dele. Se você vai para qualquer canto que seja, procurar um Deus, se você vai para a escola, se você vai para o trabalho, se você está vindo à igreja, se você vai para casa, leva Jesus com você. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.